Olá, em Atos capítulo 16, encontramos Paulo em mais uma viagem missionária, agora sendo orientado por Deus para ir na direção da Macedônia, entrar na Europa e iniciar o seu ministério naquele continente. Ali nasceu, primeiramente, a igreja de Filipos. Paulo, seguindo a orientação de Deus, ele chegou a essa cidade e iniciou o seu trabalho com várias conversões. Lídia, o carcereiro de Filipos, várias pessoas tiveram uma experiência com Deus através do ministério de Paulo naquela cidade. Uma passagem rápida, porém marcante para a formação, organização daquela igreja. Quando Paulo escreveu a sua carta à igreja de Filipos, aos filipenses, ele destacou a alegria, a felicidade, e várias vezes nós vamos encontrar a exortação de Paulo para nos regozijarmos no Senhor, nos alegrarmos no Senhor. Entretanto, quando nós pensamos naquilo que realmente pode nos dar alegria, chegamos à conclusão de que na formação da igreja de Filipos encontramos um princípio fundamental para sermos felizes neste mundo. E o princípio é simplesmente buscar a direção de Deus, seguir a direção de Deus. Paulo estava numa viagem missionária. Primeiramente, ele tentou ir para a Ásia, depois tentou ir para a Bitínia. Em ambas as ocasiões, o Espírito Santo o impediu. O Espírito de Deus não permitiu que ele seguisse naquela direção que ele queria, que ele entendia, talvez pelas suas razões, pelo seu raciocínio, que deveria seguir. Mas, uma determinada noite, ele teve uma visão. Atos capítulo 16, versos 9 e 10, nos dizem que, à noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe à Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Depois da visão, Paulo e seus companheiros concluíram que Deus os havia chamado para anunciar o Evangelho naquele destino, naquele lugar. Como precisamos buscar e seguir a direção de Deus. Quando queremos seguir a direção do nosso coração, a direção das pessoas que estão simplesmente ao nosso redor, tentando fazer a nossa cabeça, tentando nos influenciar de um jeito ou do outro, tentando seguir o modismo que nós encontramos nas redes sociais, por exemplo, nós encontramos simplesmente frustração. Literalmente quebramos a cara, porque seguimos o nosso coração, e a Bíblia já nos ensina claramente que o nosso coração é enganoso, ele não merece confiança. Não merece confiança. Deus sim merece a nossa confiança, e por isso nós precisamos buscar a sua direção, a sua orientação para as nossas vidas. Paulo teve uma visão de Deus, e a partir daquela visão ele entendeu a vontade de Deus para a sua vida naquele momento. Deus certamente iria alcançar a Ásia, a Bitínia, em outro momento, mas naquele momento, a direção de Deus para Paulo era a Europa, era a Macedônia, Filipos e outras cidades que ele conseguiu alcançar através daquela viagem. Busque a direção de Deus para a sua vida. A sua felicidade depende disso. A felicidade da sua família depende disso.
Não siga simplesmente o seu coração, siga a direção de Deus. Busque e siga a direção de Deus. Lembre-se, a sua felicidade depende disso. Os planos de Deus são melhores que os nossos. Os planos de Deus são melhores que os seus, que os meus, que os nossos. Nós precisamos buscar e seguir a direção de Deus. Se não fizermos isso, o resultado será simplesmente frustração. Andaremos nossos próprios caminhos e viveremos frustrados, porque não alcançamos a realização que esperávamos. Se você quer encontrar realização, se você quer encontrar felicidade verdadeira, busque e siga a direção de Deus. Vamos orar? Pai, como precisamos da Tua direção para as nossas vidas, como carecemos da Tua ajuda. Por favor, Deus, dá-nos a Tua direção e nós nos comprometemos em segui-la com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. É o que te pedimos e suplicamos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Que Deus abençoe você e que ao longo de toda esta semana você siga a direção de Deus para a sua vida.